olá amigas do OUSE, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para essa apresentação do Plenos, o seu caminho para aprovação. O Plenos é o seu acompanhamento total, completo, para a preparação para concursos públicos. E o Plenos é um projeto do OUSE Saber, curso preparatório para concursos. Antes de a gente começar essa pequena apresentação do Plenos, você precisa saber a resposta de 3 perguntas. Quem eu sou? Como surgiu o OUSE e como surgiu o Plenos. Galera, meu nome é Felipe Augusto, eu sou defensor público federal, sou mestre e doutor em Direito e antes de ser defensor público federal, eu fui procurador do município de Natal, procurador do estado da Paraíba, aprovado para advogado da União, aprovado para defensor do estado de Alagoas e para vários outros concursos. No total, eu tenho mais de 9 aprovações para concursos públicos, mas isso não é o ponto importante. O ponto importante é que hoje são todas as minhas reprovações. O importante não é que você saiba que eu passei. O importante é que você saiba como eu passei, as dificuldades que eu tive para passar, porque essas dificuldades me ensinaram o que eu não deveria fazer. O que o concurseiro não deve fazer. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. O que vocês não devem fazer para que a partir disso vocês possam errar menos, para que a partir disso vocês possam entender qual é o caminho da aprovação. E com base nessa experiência que eu adquiri ao longo de várias reprovações, até que eu conseguisse as minhas tão sonhadas aprovações, bastava uma dessas para a minha vida ter mudado, ter se resolvido, eu ter transformado a minha realidade, mas os caminhos fizeram com que eu tivesse que fazer vários outros concursos até eu estar em uma carreira que eu queria, que eu era vocacionado, que me permitia voltar para casa, e tudo isso fez com que eu tivesse um grande aprendizado no mundo dos concursos públicos, que eu me tornasse um verdadeiro apaixonado pelos concursos públicos. Eu sou apaixonado pelos concursos públicos. Tanto que mesmo depois de aprovado na carreira que eu queria, que era Defensoria Pública da União, mesmo depois de ser defensor público federal e voltar para minha casa, voltar para Fortaleza, no Ceará, eu não consegui deixar o mundo dos concursos públicos. Eu precisava transmitir para as pessoas um pouco do que eu tinha aprendido. E foi assim que surgiu o OUSE. O OUSE Saber é um curso que não nasceu curso. Ele nasceu um acompanhamento para concursos. Ele nasceu como uma tutoria, um ensinamento para as pessoas de como elas estudariam de uma forma mais eficiente, como elas poderiam se tornar mais excelentes no estudo para concurso público. O que eu queria? Simplesmente que elas não cometessem os erros que eu cometi. No começo da minha trajetória para concurso público, eu não lia a lei. No começo da minha trajetória para concurso público, eu não sabia direito o que eram os informativos do Judiciário, do STF, do STJ. No começo, eu não realizava muito estudo de questões, eu estudava por materiais equivocados. Então, tudo isso me atrasou. E eu percebi que, assim como no começo da minha caminhada eu errava muito, muitas pessoas estavam errando. E que eu podia colaborar com essas pessoas, fazendo com que elas errassem menos. E assim, transformava o estudo delas e elas conseguiam aprovações de forma mais rápida. Então, esse era o meu objetivo quando o OUSE surgiu. E assim, ele foi gestado como um acompanhamento para concursos. Dada a grande demanda que foi ocorrendo, várias pessoas pediram, começa a lançar curso para prova objetiva, subjetiva e por aí vai. E assim o OUSE se transformou em um curso que é muito maior do que um dia eu sonhei. Mas a essência da preparação para concursos públicos, do acompanhamento para concursos, nunca nos deixou. E à medida que o OUSE ia crescendo, eu ia percebendo que um simples planejamento de estudo, que já é uma coisa muito importante, mas um simples planejamento de estudo ainda não era o que eu sonhava em ofertar. Eu sonhava em ofertar para os meus alunos, para os meus tutorados, tudo o que eles precisassem para aprovação. E foi assim que foi concebido, foi assim que foi gestado o Plenos. O Plenos foi gestado para ser um acompanhamento para concursos públicos que dá tudo que você precisa para a sua aprovação. Ele dá simplesmente tudo que você precisa para a sua aprovação.
todos os pilares, tudo aquilo que é necessário para um indivíduo, para uma pessoa passar para as carreiras de magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias e delegado de polícia, a gente busca ofertar no Plenos. E quando a gente acha que não chegou no ponto ideal desse tudo, a gente sempre busca melhorar e cada vez ofertar mais para os alunos, e vocês vão entender isso que eu estou falando. Mas antes de explicar o que é tudo, eu preciso voltar e tocar na ferida novamente. Falar do que é um estudo errado. Como é que as pessoas costumam estudar para concurso público? O que elas costumam fazer? Elas fazem um estudo sem organização. Poxa, quantas vezes eu conheci pessoas que passavam meses estudando uma matéria só. Uma matéria só. Pessoal, os concursos públicos hoje em dia, para as carreiras jurídicas, eles envolvem 10, 12 matérias. A minha carreira, a DPU, envolvia 23 matérias. Mas a DPU é uma exceção. Realmente é o concurso que cai mais matérias no país todo. Mas os concursos hoje em dia são assim, 12, 13 matérias. Você passa um mês estudando uma matéria só, o que vai acontecer? Quando você for para a segunda, para a terceira, você já não lembra mais da primeira. Felipe, mas eu conheço fulano, cicrano, beltrano de tal que passou estudando uma matéria de cada vez. Ótimo para ele, vamos bater palma. Mas isso não é o que costuma acontecer. Essa não é a regra. Não é o que funciona para a grande maioria das pessoas. E você tem que buscar aquilo que funciona para você. E para a maioria das pessoas, uma organização, um planejamento de estudo é essencial. E um planejamento de estudo que consiga contemplar diferentes matérias. E a gente tenta fazer isso no Plenos. Quando as pessoas conseguem se organizar, elas não conseguem ter disciplina para manter o seu plano de estudos. A pessoa começa com toda a empolgação e depois não consegue manter esse ritmo. Um colega, professor do OUSE, esses dias me fez uma comparação. Ele disse, olha, para mim, o concurso público é como uma viagem de carro. Quando eu faço uma viagem de carro, na estrada eu gosto de manter uma velocidade constante e segura, uma velocidade prudente. Vou ali aos meus 80 km por hora e sempre passa algum desesperado por mim num carro a 150 km por hora. E com poucos segundos eu já não vejo mais ele. Só que aí, lá na frente, eu vejo o carro dele parado num posto. Lá na frente eu vejo que ele parou para ir ao banheiro. E aí, quando se dá um pouco mais adiante na viagem, lá vai ele querer me ultrapassar de novo. E assim, ao longo da história, eu vou ultrapassando ele a cada vez que ele para. Porque eu mantenho uma velocidade constante, mas ele vai rápido demais e para. Vai rápido demais e para. Ou seja, o que importa é ter constância. Você não pode dar um tiro muito rápido e depois parar e passar tempos e tempos sem estudar. Você tem que ter a disciplina, você tem que ter o comprometimento. E muitas pessoas não têm esse comprometimento. Muitas pessoas não querem se comprometer. Não querem se comprometer a ter um estudo organizado. Não querem se comprometer a dedicar o tempo que é necessário. Porque eu digo aqui, o Plenos é o acompanhamento para concurso, ele te dá tudo que você precisa. A gente vai te ajudar, mas se você não se ajudar, se você não fizer um compromisso consigo mesmo e disser hoje, não, eu quero mudar, e não vai ser fácil. O Plenos é um acompanhamento de 7 meses. Você tem que estar disposto, você tem que estar comprometido desde já a, durante esses 7 meses, dedicar o que você puder, lógico, sem ser de uma forma desesperada, tem que ser de uma forma sustentável, mas de uma forma sustentável durante esses 7 meses, se dedicar ao Plenos. Faça esse compromisso agora, que os nossos professores, os nossos planos vão te ajudar a manter essa disciplina. Muita gente começa a estudar sem orientação nenhuma, sem saber qual é o melhor material, sem saber quais são os caminhos, quais os erros que são mais frequentes, o que as pessoas costumam errar.
E nessa ausência de orientação começam a cometer vários erros bobos. Além disso, muitas vezes estudam por materiais inadequados ou estudam por resumos muito paupérrimos, muito fracos, que não vão garantir o que é necessário para uma segunda fase, para uma prova oral, quando muito para uma prova objetiva, e aí passa na objetiva, mas quando chega na prova subjetiva já não consegue garantir o bom desempenho. Quando chega na hora da prova escrita, cai. E no Plenos você vai ver que os nossos materiais são na medida certa. São materiais que garantem tanto um bom desempenho na prova objetiva quanto na prova subjetiva e vão te dar toda a base, vão te dar tudo aquilo que você precisa, mesmo que você chegue na prova oral. Então vai ter tudo o que você precisa em termos de material para que você possa ter excelente desempenho. Além disso, um erro muito comum é a ausência de prática. Começar a estudar e não resolver questões, não treinar, não ver como aquilo que foi aprendido costuma aparecer na prática. Sem fazer exercícios, sem resolver questões, se torna muito difícil passar em concurso público hoje em dia. Então, esses são os erros mais comuns. As pessoas não querem ter comprometimento, as pessoas não querem estudar o que não gostam, as pessoas só querem estudar o que gostam. E aí o que acontece? Quando você estuda de maneira errada, o resultado não vem. Quando você estuda cometendo todos esses erros, o resultado não vem. E quando o resultado não vem, quando você não avança na sua quantidade de questões, quando você está longe da nota de corte, quando você vê seus amigos passando e você não passa, o que acontece? Desânimo. Você entra num ciclo negativo. Você entra num ciclo vicioso. Qual? Estudo errado, não tenho resultado, não tenho resultado. Tenho desânimo, cometo mais erros. Se torna um ciclo vicioso. O ciclo do erro do estudo é um ciclo vicioso. Você tem que quebrar esse ciclo vicioso. Você tem que parar de estudar errado. Isso não significa que não vão acontecer erros na sua caminhada. Você vai errar. Ninguém passa em concurso sem cometer erros. Eu repito aqui para você, ninguém passa em concurso sem cometer erros. Mas você pode cometer menos erros. Eu diria que a aprovação em concurso público não é uma disputa de quem acerta mais, mas uma disputa de quem erra menos. O concurso público não é uma disputa de quem acerta mais, mas uma disputa de quem erra menos. Você não passa no concurso na hora que você faz a prova. Você passa no concurso na hora que você consegue estudar certo. Resolver a prova é simplesmente o resultado desse estudo correto. Então, por favor, pare de estudar errado. Por favor, vem estudar certo com a gente. Você vai errar, não vai ser fácil, é uma trajetória desafiadora, mas se você cometer menos erros, o fardo se torna menos pesado. Você vai conseguir ter desempenho melhor, mais rápido. E como ter um estudo excelente? Porque se a gente já falou do que as pessoas costumam errar e do ciclo vicioso do erro, o que fazer para você ter um estudo excelente? O que fazer para você começar a ter esses resultados pretendidos? Duas coisas que terão vários desdobramentos. Primeiro de tudo, planejamento. Um planejamento eficiente. A maioria das pessoas que buscam o pleno busca um planejamento. Busca um plano de estudos que consiga congregar várias matérias, que consiga congregar os vários pilares do estudo para concurso, estudo da legislação, estudo da doutrina, resolução de questões, estudo dos informativos, e é isso que um planejamento te dá. A possibilidade de congregar todos esses elementos de uma forma sistematizada. E no OUSE a gente consegue fazer isso porque quem vai fazer o seu planejamento são professores, são membros das carreiras
para as quais você quer prestar concurso, que passaram por isso, que conhecem os desafios, que são treinados para planejar a vida de vocês, que vão conversar com vocês, vão conhecer a realidade de cada um e vão fazer justamente o link entre a sua realidade, o seu nível atual, seja você um iniciante, seja você alguém que está numa fase intermediária, ou mesmo alguém que já estudou bastante, mas ainda não está conseguindo seus resultados, seja em que patamar desse você estiver, os nossos professores vão conseguir montar um planejamento para você e você vai ter dia a dia, hora a hora, o plano de estudos do seu mês. Então, o estudo excelente é um estudo que tem planejamento, que tem organização para garantir a sua disciplina, para te ajudar a manter o comprometimento. E o outro ponto que faz qualquer estudo excelente é ter as ferramentas adequadas. E o que é ter as ferramentas adequadas? Ter os materiais de estudo certos, na medida certa, com a devida atualização, com o comprometimento da qualidade, ter as questões para treinar, ter os informativos comentados não de uma forma morosa, não de uma forma lenta, paquidérmica, mas sim de uma forma direta, objetiva, do modo que cai no concurso público. Então você tem que ter as ferramentas adequadas para que o seu planejamento seja eficiente. Só ter o planejamento e não ter as ferramentas ajuda, mas não resolve. Só ter as ferramentas, mas usar de uma forma totalmente desorganizada, não resolve. Você tem que ter planejamento e usar as ferramentas de uma forma adequada. Imagine que você está numa guerra. Você pode ser o general mais organizado do mundo, mas se você está lutando com tacape e pedra e o seu adversário está usando armas sofisticadas de última geração, bombas de hidrogênio, bombas atômicas, você vai ser dizimado. E também não adianta nada você ter drones, as máquinas mais desenvolvidas, as armas bélicas, as armas de combate mais sofisticadas e não ter nenhuma estratégia, jogar as bombas no lugar errado, você também vai perder essa guerra. Tem que ter planejamento e as ferramentas adequadas. Se você não unir os dois pontos, você não vai ter o resultado esperado. Você tem que juntar os dois aspectos para que o seu estudo funcione. E o Plenos te dá tudo isso. O Plenos vai te dar o planejamento e vai te dar as ferramentas adequadas. Por quê? Porque o Plenos, ele vai ter, primeiro, um acompanhamento personalizado com um professor tutor, te ofertando um planejamento mensal com o detalhamento diário dos seus estudos. Um professor tutor da carreira que você almeja, comprometido com a sua aprovação, que passou pelo que você está passando. O seu planejamento vai detalhar diariamente como você vai estudar. Pessoal, isso aqui não são aqueles planos para concurso que se vendem por aí, que é um planozão geral, que todo mundo compra o mesmo plano, não. É um planejamento diário feito a partir da sua vida. O professor tutor tem que conversar com você e perguntar o que acontece na sua vida. Se ele não estiver fazendo isso, pode falar comigo, pode falar com o nosso atendimento que a gente muda o seu professor tutor. Ele tem a obrigação de fazer o seu estudo de forma personalizada. Se ele não estiver fazendo, fala com a gente que a gente te substitui para outro professor tutor. A gente substitui o seu professor tutor. Não tenha dúvida disso. O nosso compromisso é com você. O segundo ponto são os materiais de estudo. Pessoal, os materiais de estudo são aquilo que gerou mais trabalho na história do Plenos. Essa é a nossa sexta turma. Nós estamos indo para o Plenos 2020.2. É a nossa sexta turma. E durante esses 5 semestres, que a gente está concluindo agora o 5º semestre, indo para o 6º, durante esses 5 semestres, nada foi tão desafiador para a gestão do OUSE do que desenvolver os materiais do Plenos. Por quê? Porque a gente tem que ter um compromisso com a qualidade, a gente tem que ter um compromisso com a excelência.
E no começo não foi fácil produzir materiais do zero. No começo não foi fácil ter que fazer tantos materiais, porque depois você vai entrar aqui na sua área da carreira que você quer. Se você quer defensoria, você vai lá na defensoria e você vai ver a quantidade de disciplinas que a gente disponibiliza material. Imagina a gente criar uma biblioteca do zero. Esse foi o grande desafio do Plenos. E no começo não foi fácil. No começo a gente teve muita dificuldade. Mas desde o Plenos 2019.2, nós conseguimos chegar num padrão muito bom. E eu diria que no Plenos 2020.1 a gente se superou. No último semestre a gente produziu materiais de uma qualidade absurda. E o nosso compromisso qual é? Manter essa qualidade, garantir a atualização. Você não vai mais precisar comprar livro. Imagine que você vai comprar livros que se atualizam automaticamente, porque a gente garante a atualidade dos seus materiais. E não é só pelos 7 meses do seu curso, não. A gente se compromete com a atualização do seu material durante um ano. Durante um ano, é como se toda a sua biblioteca se atualizasse automaticamente. Mudanças legislativas, a gente atualiza seu material. Mudanças jurisprudenciais relevantes, a gente atualiza o seu material. Sua biblioteca se atualiza automaticamente. Você pode baixar todos os materiais, fazer o download de todos os materiais, nada é restrito. Nós ofertamos questões objetivas e subjetivas. Uma das perguntas mais frequentes do Plenos é: vocês também preparam para a fase subjetiva? Sim, preparamos. Em todas as carreiras nós preparamos. Tem correção das questões subjetivas? Tem correção das questões subjetivas. Tem questões objetivas? Tem questões objetivas de 3 em 3... tem questões objetivas 3 semanas seguidas, na quarta, uma rodada de subjetiva. E aí começa tudo de novo. 3 semanas de objetivas, uma de subjetiva. 3 semanas de objetivas, uma de subjetivas. Tem revisões? Tem revisões. De 4 em 4 semanas, para você revisar tudo que você estudou até então. Mas, Felipe, eu gosto de revisar toda semana. Converse com o seu tutor e ele vai colocar um espaço na sua agenda semanal para que você revise. Tudo pode ser customizado para a sua realidade. Informativos comentados. Nós fazemos questão de fazer os informativos de modo autoral. São professores do OUSE que comentam os julgados, julgado por julgado, e aqui não há essa questão de determinados julgados não são comentados. A gente comenta os julgados das mais diferentes áreas. E qual é o diferencial dos nossos informativos comentados? O diferencial dos nossos informativos comentados é que os nossos informativos, eles buscam ser mais objetivos. Eles buscam ir direto ao ponto e te ensinar da forma mais direta e objetiva o que vai cair na prova. Esse é o nosso principal objetivo com os informativos comentados. Quinto, planejamento de estudo da legislação. Galera, essa é a grande novidade do Plenos 2020.2. Nós fizemos um monitoramento e percebemos que em algumas provas, a quantidade de questões que poderiam ser resolvidas apenas com a letra da lei girava em torno de 50% a 70%. Já houve provas de 70% poder ser resolvido com a prova da lei, com a letra da lei. E 70% da prova, você sabe, é mais ou menos a nota de corte dos concursos para carreiras jurídicas hoje em dia. E pensando nisso, o OUSE, de uma forma geral, desenvolveu um projeto chamado LEGES, que é um plano de estudo da lei que destaca na lei o que é mais importante, faz comentários diretos e objetivos, coloca a jurisprudência relevante para aquele artigo e, ao final de cada dia, porque é um plano de estudo diário, coloca questões para que você treine aquilo que você estudou. O LEGES é a melhor forma, a forma mais revolucionária de estudar a legislação. E o que o OUSE resolveu fazer para o Plenos 2020.2? Você vai ter um LEGES específico para a sua carreira. Se você quer defensoria, você vai ter um plano de estudo das principais codificações, das principais leis que caem para a sua carreira, com metas diárias
de estudo da legislação. Então, um dia você vai ter determinados artigos da Constituição para ler, no outro dia, determinados artigos do Código Civil, no outro, processo civil, no outro, penal, no outro, processo penal, no outro, Lei Complementar 80. E assim nós vamos te dar um plano de estudo que vai garantir que durante os teus 7 meses de plenos, você conclua nesse período uma coluna vertebral da legislação que vai fazer com que o seu nível de resolução de questões suba. O Legis do Plenos é uma revolução na sua forma de estudar. Você não vai querer estudar mais legislação por outro lugar. Aguarde o que eu estou dizendo, você vai poder conferir isso muito em breve quando você for nosso aluno no Plenos. E por fim, videoaulas de temas especiais. Galera, nós gravamos videoaulas sobre os temas que os alunos costumam considerar mais complexos. Imagine que você tem dificuldade com controle de constitucionalidade, que é a matéria que mais cai em concursos públicos disparadamente, é controle de constitucionalidade, e muita gente tem dificuldade. Você vai ter um curso completo de controle de constitucionalidade dentro do Plenos. Você não vai mais precisar pagar por isso. Ah, Felipe, mas a minha dificuldade é de empresarial. Você vai ter um curso completo de empresarial dentro do Plenos. Não vai mais precisar se preocupar com isso. E vai ter várias e várias e várias aulas. São mais de 192 horas de aula, só para você ter uma noção, para você estudar os temas que mais caem em prova. Felipe, eu não gosto tanto de videoaula. Ótimo, você conversa com o seu professor tutor e não precisa perder tempo assistindo às aulas, mas elas estão lá à sua disposição. Então, eu não gosto tanto de videoaula, mas tem determinados temas que eu tenho dificuldade. Vou lá e assisto a videoaula desses temas que eu tenho mais dificuldade. É tudo, é 100% do que você precisa para passar em concurso público. Planejamento com detalhamento diário para garantir o seu comprometimento, para garantir sua disciplina, os materiais de estudo na medida correta, sem ser materiais gigantescos que não dê tempo de você estudar, questões objetivas e subjetivas, informativos comentados, planejamento de legislação com detalhamento diário do que você vai estudar e videoaula. Todos os pilares da aprovação do concurso público estão aqui para você. Agora, eu quero que você pense. Existe algum outro curso que tenha tudo isso? Existe algum outro curso que te dê tudo que você precisa para aprovação? Alguns têm questões objetivas, mas não tem planejamento. Alguns têm planejamento e questões objetivas, mas não tem subjetivas. Alguns têm questões objetivas, subjetivas, planejamento, mas não te dão material. Os que te dão material não tem videoaula. Só um curso tem tudo que você precisa para aprovação. E esse curso se chama Plenos. E o melhor de tudo, funciona com toda eficiência. Funciona com toda eficiência. Pô, Felipe, é para você que organizou, é muito fácil dizer que o Plenos funciona. Então não vá pelo que o Felipe está dizendo, vá pelo que os nossos alunos falam. Depoimentos dos nossos alunos aqui printados das conversas com a nossa equipe administrativa. Boa tarde, estou gostando dos materiais. A gente deixa até o erro de português aqui, que é para você ter uma visão clara que foi o aluno que postou. Boa tarde, estou gostando dos materiais e estão sim atendendo minhas necessidades. Meu professor tutor é ótimo, sempre disponível, quando precisa me dando apoio. Entre em contato para saber como estão meus estudos e me incentive. Estou gostando muito do curso. Galera, isso aqui para a gente é fundamental. Entre em contato para saber como estão os meus estudos. Muita gente precisa disso. Muita gente precisa dessa atenção. De alguém que fique lá e saiba se ele está conseguindo cumprir as metas. Muita gente precisa dessa pessoa que vá lá e dê um ânimo. Como numa academia. Você pode ir para a academia e treinar por conta própria. Mas quantas pessoas não preferem um personal trainer e quantas vezes o personal trainer não faz com que o seu desempenho seja melhor? Então, muita gente precisa disso. Outro depoimento. Bom dia, estou gostando da metodologia do curso.
Meu tutor é muito bom, o professor Moacir Neto. Os PDFs são excelentes. Pessoal, vocês não sabem o quanto eu batalhei para ouvir esse tipo de feedback. Quanto foi necessária a dedicação dos professores e da equipe administrativa para ouvir que esses PDFs são excelentes. A gente se dedica para isso aqui com muito afinco há muito tempo. E aqui você vê um aluno garantindo que esses materiais têm essa qualidade que a gente se compromete que eles tenham. Por enquanto, não tenho nada a reclamar ou fazer sugestão. Quando precisar, eu farei. Obrigado pela atenção de vocês. E não acaba por aqui. Oi, não tenho críticas ao acompanhamento que tenho recebido. Estou gostando muito dos materiais, que são diretos, certeiros, abordam o que de fato é cobrado nas provas. Quantos livros, manuais e cursos tem autores que estão muito mais preocupados em dar a opinião deles sobre as questões do que, de fato, mostrar o que cai em prova? Os nossos materiais são focados no que cai na sua prova. Inclusive, têm sido fundamentais para o meu êxito na resolução de questões. É isso aqui que é determinante para a gente fazer com que sua eficiência na resolução de questões suba, porque é isso que vai determinar o seu futuro. O meu professor tutor entra em contato semanalmente e se mostra disponível para além desse contato semanal. Sempre tive muita afinidade com a linguagem dos materiais do OUSE e agora com Plenos não tem deixado nada a desejar. É isso, pessoal. É isso. É isso. É esse sentimento que a gente quer que fique nos nossos alunos. Que aquele material, que aquele professor corresponde às suas expectativas. E é isso que a gente quer que você experimente aqui no Plenos 2020.2. Agora imagine o seguinte. Imagine se cada um dos itens, cada um dos pilares para aprovação fosse fornecido de forma isolada. Você já parou para pensar? Nós do OUSE, a equipe administrativa, teve esse trabalho. Nós mapeamos todos os cursos concorrentes, fomos olhar todos os cursos, dos mais simplórios aos que são mais badalados, e fomos ver quanto eles cobram por cada um desses itens. E a gente faz questão de compartilhar com vocês um plano de carreira de legislação, e eu vou dizer para vocês, um plano que basicamente ele destaca, colore a lei, que não tem um aprofundamento no comentário, e que o comentário não é tão certeiro quanto os materiais do Legis, bem como que não traz jurisprudências tão relevantes quanto as que tem no Legis, nem tem questões. Média desses planos, R$ 192,00 por carreira. Materiais de estudo, cursos que fornecem material de estudos. E aqui eu até cobrei a equipe administrativa, porque eles pegaram como materiais aqui, materiais que são vendidos por cursos concorrentes da gente. E não levaram em conta, por exemplo, sinopses de editoras consagradas. Por exemplo, eles não levaram em consideração aqui as sinopses da Juspod. Eu até disse para eles, olha, o nosso material eu comparo com as sinopses da Juspod, ou eu digo que eles são, inclusive, melhores. E eu digo isso com toda tranquilidade, porque eu sou um dos que faz esses materiais, e eu vou dizer, as minhas sinopses de constitucional do Plenos, elas não perdem para a sinopse de constitucional da Juspod de jeito nenhum. E eles colocaram esses materiais de cursos parecidos com o OUSE, e não colocaram essas sinopses. Mas eu vou dizer para vocês, se fosse as sinopses da Juspod, por exemplo, você ia gastar no mínimo R$ 915,00. Aqui eles colocaram esses materiais de cursos parecidos com o OUSE e deu 625. Eu deixei porque eu disse, vamos avaliar por baixo. Vamos ver como é que seria o comparativo financeiro pelos menores valores do mercado. Mas se fosse comparar aqui com a Juspod, daria R$ 915,00 aqui. Cursos de objetivas e subjetivas. A avaliação da minha equipe, R$ 877,98. Monitorou vários cursos que oferecem questões objetivas e subjetivas, e a média da quantidade de questões que a gente fornece em comparação com o curso deles, os cursos concorrentes
cobram em média R$ 877,98 para dar mais ou menos, ou até menos, questões objetivas e subjetivas na quantidade que a gente dá. O acompanhamento para concurso, e aqui é só o acompanhamento sem nenhum material. Média de 7 meses, lembrando que o Plenos tem 7 meses, então são 7 meses de acompanhamento por cursos concorrentes. Média, por baixo, R$ 2.269,55. E cursos de videoaulas que tenham mais ou menos a mesma quantidade de videoaulas que tem no Plenos, custam em torno de R$ 2.828,32. Resultado, se você fosse buscar cada um desses elementos de forma separada no mercado, R$ 6.792,85, quase R$ 7.000 você pagaria por isso aqui. Felipe, você está exagerando. Se você não está acreditando em mim, mande um e-mail para o Ouse Saber aqui, que eu lhe mando agora o planilhamento com os links desses cursos, para lhe mostrar o comparativo. Porque aqui eu não faço questão nenhuma de não ser 100% íntegro com você. Se você não acreditar no que eu estou falando, pode sair desse vídeo, não precisa assistir. Eu quero que você entenda que isso aqui foi mapeado e foi pesquisado e a gente tem como lhe provar. Então, se você não está acreditando no que eu estou falando, pode mandar o e-mail que a gente vai mostrar todo o tabelamento com os links dos sites dos cursos que eu estou falando. E você vai poder comparar. O fato é que, se você fosse comprar cada um desses itens aqui, cada um desses elementos, de forma isolada, porque nenhum curso tem tudo que tem no Plenos de forma tão sistematizada, se você fosse comprar isso de forma isolada, você pagaria em torno de R$ 7.000, R$ 6.792, quase R$ 7.000. Era isso que você pagaria, quase R$ 7.000. E com o Plenos, essa é a diferença do Plenos. Isso aqui é em torno de 7.000. O Plenos você vai pagar em torno, porque existem várias formas de pagamento, eu vou colocar que você vai pagar em torno de 4.000. Por que você vai pagar em torno de 4.000 aqui no Plenos? Eu digo em torno porque tem promoção de lançamento, tem desconto para ex-aluno, tem parcelamento em várias formas, como a gente vai ver. Chega a determinados momentos, como na promoção de lançamento, que você pode comprar o Plenos por R$ 3.500 à vista. É só na semana de lançamento, tá? Que a gente dá R$ 700 de desconto no pagamento à vista. Mas você pode comprar o Plenos por R$ 3.500. Perceba, se você fosse comprar todos esses elementos de forma isolada na concorrência, seria R$ 7.000. E você consegue comprar o Plenos por R$ 3.500. O diferencial, a diferença de preço pode chegar a 50%. É por isso que a gente diz, sem medo de ser feliz, que o Plenos é o seu melhor custo-benefício. Primeiro que você vai ter um material que você vai poder estudar durante muito tempo. Você vai poder estudar durante muito tempo. Mesmo depois que acabar o Plenos, você vai poder continuar estudando pelos materiais. Todos eles são seus, são do seu acervo. A gente atualiza todos eles durante um ano para você. Então, você vai ter tudo que você precisa pela metade do preço do que você teria se você fosse comprar cada um isoladamente. É por isso que a gente diz isso aqui. E mesmo que você não compre na promoção do lançamento, você ainda vai comprar por em torno de R$ 4.000 aqui. Isso, 4.000 não de uma vez, tá? Podendo parcelar em várias vezes, como a gente vai ver. Então, a gente diz por isso que você tem um melhor custo-benefício no Plenos. E aí, como eu disse, você não vai precisar pagar isso aqui de uma vez, não. Ah, Felipe, é pesado para mim. A gente sabe que a vida do brasileiro não é fácil, do concurseiro, então, muito menos. Então, a gente tenta facilitar isso aqui de todas as formas para você. Você tem a opção de pagar no cartão isso aqui em 6 parcelas de 700, 10 parcelas de 435 ou 12 parcelas de 375. Pessoal, vou dizer para vocês, tem um curso que faz só o acompanhamento para concurso. Não dá o material, não tem a quantidade de questões, não tem informativo, não tem as facilidades, não tem a legislação. Ele cobra R$ 445 por mês, esse curso.
Aqui a gente faz o Plenos com tudo isso por 12 de R$ 375. O valor do Plenos em 12, isoladamente, é mais barato do que alguns cursos que só fazem acompanhamento. E eu desafio a que vocês comparem a qualidade dos materiais. Podem comparar, sem medo de ser feliz. Porque os nossos materiais, eles não são compilados de várias informações. Eles são materiais sistematizados, objetivos e certeiros, focados no que cai na prova. Então você tem todas essas opções de pagamento em 6, em 10, em 12. E ainda existe a possibilidade de você comprar no cartão com desconto de ex-aluno. Baixa ainda mais. Fica 6 de 672, 10 de 417 e 12 de 360. Felipe, eu só fiz uma vez o Revisaço do Ouse. O Revisaço, para quem não sabe, é o nosso curso mais baratinho, R$ 70. É um curso de videoaula de revisão da véspera da prova. Eu só fiz uma revisação vez na vida. Meu amigo, você é ex-aluno, aqui a gente não discrimina. Você já tem o direito a essa opção 3 aqui para parcelar. E aí, ó, o que já era barato fica ainda mais barato. O que era 375 fica por 360 ao mês. Compare com aquele curso que eu disse que era só o acompanhamento e era 445. Sai muito em conta o Plenos. Sério, sai muito em conta. Às vezes até eu fico assustado, sabe? Eu fico pensando, rapaz, será que não era para subir? Mas não, não vamos subir. É o mesmo preço, o Plenos, ó, o Plenos nunca subiu R$1. Desde o primeiro Plenos nós mantemos o mesmo valor, porque a gente quer que isso aí chegue ao maior número possível de pessoas. A gente quer que chegue ao maior número possível de pessoas. Você ainda pode pagar no boleto, se você tiver com algum problema no cartão. E digo mais, você ainda pode pagar à vista com um desconto maior. Qualquer dúvida sobre o funcionamento, forma de pagamento, sistemática, entre em contato com o nosso WhatsApp 981782828 ou pelo acompanhamento para concursos@ousesaber.com.com, não tem .br. E galera, se você tiver qualquer dúvida em adquirir, vá, por favor, na página das áreas, ou seja, se você tem interesse em defensoria, vá na página de defensoria. Se você tem interesse em magistratura, vá na página de magistratura do Plenos e assim por diante, Delta, Prox, MP, e analise item por item. Se inscreva, curse, e se você fizer uma semana, 2 semanas, 3 semanas de Plenos e disse não gostei, você cancela. Você cancela. Se você só usou esse material das 3 semanas, a gente devolve seu dinheiro. A gente garante a sua satisfação ou o seu dinheiro de volta. Confira as regras de cancelamento nas páginas e é satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Confira as regras de cancelamento nas páginas e você ainda tem essa possibilidade de entrar, ver se adapta, ver se gosta e se não gostar, cancela e tchau, sem pagar nada. Confira lá as regras e você vai compreender muito bem. Tá ok? Galera, esse foi o Plenos. O Plenos é o seu caminho da aprovação. O Plenos é o nosso curso, é o nosso acompanhamento com professores tutores para fazer com que você erre menos, para tornar o seu estudo excelente, mas o mais importante, para te colocar mais próximo dos seus sonhos. Depois dos 7 meses de Plenos, você vai andar de mãos dadas com seus sonhos. Depois dos 7 meses de Plenos, você vai ver que aquilo que você sonha, a carreira jurídica que você sonha, é palatável, é possível, ela está próxima de você. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou dizendo que vai ser mais fácil do que se você tentasse sozinho. Vai ser muito mais fácil do que se você estudar errado. Vai ser muito mais fácil do que se você tiver que tropeçar nas próprias pernas. Muitos alunos
já dentro dos 7 meses de plenos começam a passar nos concursos. E muitos outros que estão no começo da caminhada saem com a musculatura necessária e com a compreensão de como se estuda. E logo, logo passam nos seus concursos. A maior felicidade que eu tive na minha vida foi quando eu comecei a ir para os cursos de provas orais aqui do OUSE e comecei a encontrar os alunos do Plenos. Os alunos chegando dizendo, eu fiz o Plenos e hoje eu estou aqui na prova oral. E hoje são colegas defensores, são juízes, são membros do Ministério Público, são procuradores, são delegados. E é isso que eu quero para você e por isso eu te convido. Vem para o OUSE, vem para o Plenos.